sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos. Amados irmãos e irmãs, bom dia com o Santo do Dia. Hoje, dia 11 de novembro de 2024, a Igreja faz memória a São Martinho de Tours, que nasceu numa família pagã. Já na adolescência, começou a frequentar uma igreja cristã por mera curiosidade. Porém, começou a gostar muito do convívio com os cristãos e da doutrina de Cristo. Aos 12 anos, resolveu que queria dedicar sua vida à oração e à contemplação. Contudo, por um decreto imperial, foi destacado para servir o exército na Gália, e foi nessa região que Martinho teve um encontro significativo que mudaria o rumo de sua vida para sempre. Amados irmãos e irmãs, vamos iniciar esse momento em nome da Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Martinho nasceu na Panônia, atual Hungria, em 316 d.C. Foi soldado, depois monge e bispo, e faleceu em Candes-Saint-Martin, na França, em 8 de novembro de 397. Seu sepultamento ocorreu no dia 11 de novembro, dia dedicado à sua festa. Martinho era de uma família pagã, filho de um tribuno militar. Ele viveu em Pávia porque seu pai havia recebido de presente um terreno naquela cidade. Mesmo sendo filho de pagãos, ele foi atraído pelo cristianismo desde muito jovem. Alguns anos mais tarde, foi recrutado para o exército e, após um decreto imperial, foi servir na Gália. Como membro da Guarda Imperial, o jovem soldado era muito requerido para as rondas noturnas. Em uma delas, durante o inverno, Martinho deparou-se com um mendigo seminu. Movido de compaixão, tirou seu manto, cortou-o em duas partes e deu a metade ao pobre. Na noite seguinte, Jesus apareceu-lhe em sonho, usando a metade do manto, dizendo aos anjos: "Este aqui é Martinho, o soldado romano não batizado. Ele me cobriu com seu manto." O sonho impressionou muito o jovem soldado, levando-o a uma conversão profunda. Assim, ele tomou a decisão de se tornar cristão. E na Páscoa daquele ano, ele foi batizado. E por 20 longos anos, ele continuou a servir o exército de Roma, dando testemunho da sua fé em um ambiente distante dos seus sonhos de adolescente. Logo que pôde, ao ser dispensado do exército, estudou teologia e tornou-se discípulo de Dom Hilário, bispo de Poitiers, um dos grandes teólogos da igreja e firme opositor da heresia ariana. O imperador daquela época, Constâncio II, era um seguidor da doutrina de Ário e, por isso, decretou o exílio de Dom Hilário. Essa notícia fez com que Martinho se retirasse para um mosteiro perto de Milão. E nesse lugar distante, ali ele viveu uma vida simples, em cabanas. O ex-soldado que havia dado o seu manto a Jesus tornou-se pobre como desejava. Quando o bispo voltou do exílio, Martinho foi visitá-lo, obtendo dele a permissão para fundar um mosteiro perto de Tours. Quando o bispo de Tours faleceu em 371, o povo, por unanimidade, aclamou Martinho como um novo bispo. Ele resistiu, mas aceitou. Porém, não deixou sua peregrinação missionária. Fazia questão de visitar todas as paróquias. Zelava cuidadosamente pela liturgia e não desistia de evangelizar os pagãos. Primava pelo exercício exemplar da caridade. Fundou um outro mosteiro, o qual chamou de Marmoutier, o mais antigo da França. E de lá saiu São Patrício, o grande evangelizador da Irlanda. Amados irmãos e irmãs, quem conhece a oração exorcística, a couraça de São Patrício?
A vida e a missão de Martinho não se limitaram a Tours, mas se expandiu para muito mais longe. Dezenas de monges o seguiram. Muitos deles pertenciam à casta nobre. Diferentemente do Oriente, os monges do Ocidente podiam ser ordenados sacerdotes e serem missionários no meio do povo. Por isso, São Martinho liderou um movimento de evangelização juntamente com seus monges. Visitavam aldeias, pregavam a boa nova, levavam o povo a abandonar seus ídolos e construíam igrejas. Se encontrava resistência, construíam um mosteiro no local. Ali, os monges evangelizavam através da caridade e do exemplo. Logo, o povo se abria para uma conversão sincera e profunda. Amados irmãos e irmãs, a liderança de São Martinho na Diocese de Tours foi marcada por seu zelo pastoral e caridade para com os pobres. Seu posicionamento firme não permitia desistir na dificuldade. Ele fundou mosteiros e conventos e desempenhou um papel importante na promoção do cristianismo na Gália. Por esse motivo, ficou conhecido como Apóstolo da Gália. São Martinho possuía dons místicos e extraordinários que o auxiliaram na missão evangelizadora. Através de sua oração, vários milagres e curas foram operados para o bem dos doentes e pobres, que não poderiam jamais recorrer aos médicos. Em 397, em Condeixe, atual Cândiz de Saint-Martin, o bispo Martinho, já com 80 anos, partiu com a missão de reconstituir um cisma surgido entre o clero local. Em virtude do seu carisma, pacificou os ânimos. Mas antes de regressar para Tours, foi acometido por uma série de febres violentas. São Martinho de Tours faleceu em Cândiz Saint-Martin, na França, em 8 de novembro de 397. E, conforme seu desejo, permaneceu deitado na terra nua. Uma grande multidão participou do enterro de um homem tão querido, generoso e solidário como um verdadeiro cavaleiro de Cristo. Ele passou a ser venerado como São Martinho de Tours e foi o primeiro santo não mártir a ser cultuado oficialmente pela Igreja. Além disso, passou a ser um dos mais populares santos de toda a Europa, onde muitas igrejas e catedrais foram dedicadas a ele. Amados irmãos e irmãs, que a vida e o legado de São Martinho de Tours continuem a nos inspirar na prática da caridade e da solidariedade, particularmente em relação aos menos afortunados. Que sua história seja para nós um lembrete da importância do cuidado com o próximo e da conversão pessoal, em busca de uma vida mais dedicada a Deus. Que sejamos como ele, símbolos de compaixão e generosidade. Oração a São Martinho de Tours. Glorioso São Martinho, nosso amigo e protetor, que ao dividir o vosso manto com um mendigo que padecia de frio, na neve, encontrastes o próprio Senhor Jesus. Ajudai-nos a saber partilhar o que temos com os mais empobrecidos que encontramos em nosso caminho, principalmente as crianças mais abandonadas, reconhecendo nelas a imagem de nosso Divino Mestre. Ó bom Jesus, por intercessão de São Martinho, dai-nos os dons da caridade e do amor fraterno, que nos fazem servir com desprendimento aos vossos filhos mais excluídos desta terra. Amém. São Martinho, rogai por nós. Amados irmãos e irmãs, sede santos, porque eu sou santo. Amanhã estaremos aqui novamente com mais uma história para você ouvir, meditar e refletir. Abençoado dia, paz e bem.